visíveis de Deus sempre são cristofanias, é o Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai encarnar. Porque ele não é ladrão nem salteador para pular a cerca do aprisco. O que eu falei? Não foi isso que eu falei. Porque ele não é ladrão nem salteador para pular a cerca do aprisco. Ele entra pela porta do aprisco. Jesus. Qual que é a porta para este aprisco? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Amém? E Jesus Cristo não é nem ladrão, nem salteador para pular a cerca do aprisco. Ele entra pela porta do aprisco na terra. Qual é a porta? Um ventre. Um ventre, porque para ter acesso e autoridade sobre a terra, pois a terra ele a deu aos filhos dos homens, Jesus teve que se fazer homem. E como é que a gente se faz homem? Você tem que nascer do ventre, nascer. Satanás é jogado do céu e cai aqui, tuf. Ele é ladrão e salteador, e invade. Jesus entra pela porta do aprisco. Qual é a porta? Um ventre. A porta deste aprisco chamado planeta Terra, que Deus deu aos filhos dos homens, é um ventre que vai fazê-lo e vai gerá-lo como filho de Maria e de Deus. Estão comigo? Então a encarnação do Filho de Deus tem muitos aspectos que envolvem juridicamente o fato dele ter que vir e nascer aqui, para ter direito à terra, para não ser invasor, para ele poder fazer o que ele precisa fazer na terra, ele tem que ser filho de homem. Tem que nascer no planeta. Então, ele vai encarnar. Nós vimos já em Isaías 9:6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Né? Isso é Isaías 9:6. Ainda completei isso com o quê? E ele vai ter um monte de nomes, né? E o seu nome será Maravilhoso, Deus Forte, Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Eterno, etc. Pai da eternidade. Amém? Mas aí tem um comparativo desse, um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E aí eu ainda falei que o governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros. Jesus é o cabeça. E os ombros estão no corpo. De sorte que o governo está sobre o ombro do corpo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Lembram? São os ombros de Jesus e são o governo espiritual da igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são dados por Jesus para edificação do corpo de Cristo. Né? Para ele mesmo deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, ele deu para governar, para aperfeiçoar os santos, para os santos realizarem a obra do ministério,
para essa obra edificar o corpo de Cristo. Então, o governo da igreja está sobre os ombros. Os ombros estão no corpo. E esses 5 apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles respondem ao cabeça. Jesus é o cabeça dos 5. E para Jesus alcançar o corpo, ele deu à igreja esses 5 governos espirituais. E lá em João 3,16, comparando o texto, um menino nos nasceu e um filho se nos deu, o que é que diz em João 3,16? Pelo amor de Deus, não abra a Bíblia, não abra. Você tem que saber de cor, não é possível. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. oh aleluia. Deu seu filho unigênito, amém? E um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Quem fez isso? Deus deu o seu filho unigênito. Não foi Maria que deu o filho, amém? Quem foi? Foi Deus. Simples. Atos 13, estão lá comigo? Atos 13, 33. Declara: a qual Deus nos tem cumprido, a nós, filhos deles, levantando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, hoje te gerei. É Deus falando a respeito de Jesus. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Gerou no ventre da virgem. Amém? Gerou no ventre da virgem, porque a palavra gerar aqui é de DNA, é de gestação. Não que Jesus não fosse antes, porque nós já vimos a eternidade dele até aqui nessas aulas, amém? Ele é o Pai, o Deus Filho, e estava com o Pai, no seio do Pai, e ele sempre existiu. Então eu gerei, significa gerá-lo no ventre da virgem, para que ele nascesse na terra e entrasse na terra pela porta do aprisco, não como ladrão. Para ter direito, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. E vamos entender bem vamos fazer um outro parênteses aqui. Quando a palavra declara que Deus deu a terra, é um contexto importante de ser entendido. Porque a palavra em Salmo 20, qual que é o Salmo, Davi? Do Senhor, 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Amém? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. De quem é a terra? Do Senhor. Aí ele fala, os céus são os céus do Senhor. Salmo 115, eu creio. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. De quem é a terra? E ainda para acabar de complicar, este mundo jaz no maligno, e ele é o príncipe deste século. Então de quem é isso aqui? É de Deus, é nosso ou é do diabo? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. E este mundo jaz no maligno e Satanás é o príncipe deste século. Então vamos lá. A terra é de Deus. Alô? A terra é de Deus. Imaginem
prédio de apartamento com 20 andares e um apartamento por andar. Amém? 250 metros quadrados por andar. Amém? Estão se sentindo bem? Pegaram a ideia? Um por andar, 20 andares, 250 metros quadrados, num apartamento. Deus é o dono do prédio, de todos os andares. Tá bom? Mas ele aluga o primeiro andar para um, o segundo andar para outro, o terceiro andar para outro. Aluga, ele arrenda, ele faz um leasing, subloca, ele bota um colono. Se a gente falar, em vez de falar de prédio de apartamento, Deus é o dono de uma fazenda, ele coloca um monte de colonos dentro da fazenda. Um aqui com um pedaço de terra para ele, uma casinha, cuida daquele espaço lá, de um alqueire. Outro colono lá, que tem 2 alqueires, cuida daquele tanto, faz a terra produzir, etc. Deus é o dono do apartamento, do prédio inteiro, de toda a fazenda, de tudo. Ele é o dono. Estão comigo? Beleza? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra, ele transmitiu posse para o homem. Quando você vai alugar um apartamento, você assina um contrato de locação, e junto com o contrato de locação, se assina um termo de posse e transmissão das chaves. E o proprietário entrega a chave do apartamento dele para você. E agora você tem a posse do imóvel. Você tem as chaves, foi transmitida a posse. Esse é o termo jurídico. Foi transmitida a posse para você. Você não é o dono do apartamento, mas você tem a autoridade e a posse dele, é tua. Se você mora no 5º andar, e no 4º andar está pegando fogo, tem lá um cheiro de queimado, para entrar no 4º andar, você que é do 5º andar tem que tocar a campainha e o inquilino do 4º andar tem que abrir para você entrar no apartamento dele a convite. Você não pode invadir o 4º andar. Mas aí vem uma coisa mais importante. Se tiver algum problema no 4º andar e chamarem o dono do prédio, ele só entra no 4º andar, que é dele, se o inquilino deixar. Senão não entra. Amém? Então, do Senhor é o prédio, e toda a sua plenitude de andares. Mas o 4º andar, ele deu para um, e o 5º deu para outro, e o 6º deu para outro. Deu o quê? Transmitiu a posse. E ele só atua no território que ele confiou nas tuas mãos para a posse, por teu intermédio. Se você topar, se você não topar, não faz nada. Porque ele te deu a chave. É tua. Quando imaginamos a situação de fazenda, ele é dono da fazenda toda. Ele é dono de todas as fazendas. Ele é dono de tudo. Tudo. Mas se ele tem aquela fazenda X, ele pode ter ali um colono. E eu não estou falando de nós sermos os proprietários das escrituras e nós colocarmos um colono naquilo que entendemos que seja a nossa propriedade. Não. Estou falando que Deus é o dono da fazenda e você é que é o colono dele. Mesmo você sendo o dono da fazenda toda, com escritura passada para você. Você é só colono. Por quê? Porque a terra é dele. O planeta é dele. Então não adianta você registrar a fazenda no teu nome, continua a terra sendo dele. Então você é o quê? Colono. Deus te deixa na terra que é dele, produzir, fazer a terra produtiva. E nós homens, normalmente, quando tem vários colonos dentro da fazenda, o que se estabelece é um contrato que chama meero. Meero é, você não é dono de nada, eu que sou. Mas quem trabalha de sol a sol é você. Então você me paga metade da produção tua
para usar a minha terra, e a outra metade é tua. Meieiro, 50% para cada um. Um é dono da terra e o outro é o trabalhador. Colono, meieiro, 50-50. Agora eu te pergunto, o que o nosso pai fez por nós que foi uma barganha de pai para filho? Quanto temos que pagar para ele? 10%. Você pode fazer, produzir tudo o que você quiser. A terra, o planeta, é tudo dele. E ele nos deixa aqui e diz, 10% você traga para mim, para minha casa. Os outros 90%, eu deixo você com isso. Não é meio a meio. Você vai usar a minha terra, o meu talento, os meus dons, o meu dom de adquirir riqueza. Você vai usar tudo, a saúde que eu te dou, e você vai ficar com 90%. Vai pagar 10%. Precinho ridículo. Todo mundo acha caro. Não é. É barato. E os 10% é dele. Não pode botar a mão no que é dele. Porque já é muito barato. Já vem com desconto de pai para filho. Amém. Então nós somos o que aqui nessa terra? Posseiro. Aleluia. Temos a posse. Deus transmitiu posse para nós, de um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, um pedação para esse, um pedacinho menor para o outro. E cada um, segundo as suas posses, vai honrar o dono com um aluguel. Nós somos inquilino de Deus. Usamos o planeta que é dele. Aleluia. Bom. Comparando, então, Deus deu seu Filho. Atos 13:33, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E Romanos 1:4 declara, e que com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é Filho, e ele foi gerado, amém? Declarado filho, aleluia. No início desse ministério de Jesus, Deus declara audivelmente que ele é o seu filho. Glória a Deus. Lucas 3, 21-23. Vamos lá? Lucas 3, 21-23, diz assim. Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se do céu esta voz, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, ou em ti tenho prazer. Amém? Então Deus falou audivelmente. Quem é que estava ouvindo tudo isso aqui? Quem foi que batizou Jesus? João Batista tinha acabado de tirar Jesus da água e a palavra de Deus tinha dito a ele já sobre aquele a quem você vir descer o Espírito, esse é o Messias, o ungido, o Filho de Deus. Esse é o tal. E João Batista testemunha isso tudo. E ouve-se do céu uma voz. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, Deus declara que ele é o seu filho. Hein? E o mundo já no maligno. Entendi essa parte. Deus é o dono de tudo. Aí ele te põe no segundo andar e você está lá no segundo andar e você pega a chave e dá para o diabo. É. E aí, um monte de gente deu a chave para o diabo. Então o mundo jaz no maligno, está morto no maligno, aqui jaz o mundo, morto no maligno, e ele é o príncipe deste século. Não faz nada aqui se nós não o autorizarmos, não convidarmos, não deixarmos, não entregarmos a autoridade para ele. Ele não tem autoridade. Não podia fazer. Só faz através de nós. Assim como Deus só faz através de nós. Do seu Filho, Jesus, que ele fez virar homem. Encarnar.
Tudo bem? Tudo? Como é que a gente faz para entregar a chave para o diabo? Você, em vez de pagar o dízimo, você fala, não, que papo de aranha é esse? Não quero dízimo nenhum, tá louco. E pronto, fica com o dízimo. Pronto, entregou a chave para o diabo. Deixa ele roubar. Tomou as chaves da morte. E do inferno. Ele desceu lá embaixo, tomou as chaves da morte e do inferno. Depois ele vai jogar a morte e o inferno no lago de fogo. Ele tomou as chaves da morte e do inferno. Mas vamos ficar por aqui, senão a gente embaralha tudo. Vamos lá. João 1, 32 a 34. Outra vez, João 1, 32 a 34. E João deu testemunho dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse, aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Quem é que está falando aqui? João Batista. Viu tudo isso, ouviu também. Amém? Quando eu me converti, a gente trabalhava na empresa. Trabalhei 16 anos na empresa do meu pai, da nossa família. A empresa tinha 40 quando a gente encerrou. 41 anos tinha. Mas até 1996 eu trabalhei lá. De 1992, 92, 93, 94, 95 e 96, eu pastoreei e trabalhei. E depois desses 5 anos eu só pastoreei. Parei de trabalhar. Mas eu vinha trabalhando desde 81, 82, até 96. 15, 16 anos eu trabalhei lá. E no meio do caminho, em 1988, eu me converti. E eu tinha feito um curso de analista de sistemas. Eu sou formado em análise de sistemas numa linguagem que chama MUMPS. Massachusetts Utility Multi-Program System. MUMPS. Aprendi esse treco aí a duras penas. E o setor atacadista, que era da nossa empresa, usa esse sistema porque ele foi desenvolvido para um hospital que precisava de informações em tempo real de cada paciente. Você clica lá, o paciente, tá, pum, tem isso, tem aquilo, já tomou isso, já tomou aquilo, pá, 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 pá. Então, esse sistema, produzido para um hospital em Massachusetts, cabia bonitinho para um atacadista. Você tinha que pôr lá e você tinha que saber se tem o estoque, se está reservado para aquele, se você ainda pode vender, se o teu vizinho aqui do lado está vendendo a mesma coisa que você, tudo em tempo real. Então eu fiz um monte de programa nessa linguagem, e em 88 eu me converti, e nós pusemos lá no programa que emitia nota fiscal. A gente emitia 6.000 notas por mês. E no programa, que é uma baita de uma nota enorme, com 7 vias, com um corpo cheio de coisa lá, de produto atacadista, vinha escrito lá no final, Feliz Natal e próspero Ano Novo. Todo final de ano. Aí teve um momento em que eu me converti. E aí, em vez de pôr Feliz Natal e próspero Ano Novo, eu coloquei Lucas 1, 31. Vamos lá. Lucas 1, 31. Não, Lucas 1. Ah, pera, é aqui. Aqui, Lucas 1, 31, é isso mesmo. Eu me lembro como se fosse hoje, amém? Fui lá e editei o programa. Tirei o Feliz Natal e próspero Ano Novo no final do ano e coloquei essa mensagem aqui, ó. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus.
Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aleluia! Botei isso lá, porque era aniversário de Jesus, né? Natal, Feliz Natal e Próspero Ano Novo, já não estava com mais nada, né? Aí eu falei, não, peraí, vamos mudar. E botei tudo isto a respeito de Jesus. A virgem conceberá, dará à luz um filho, ele vai se chamar Jesus. E ele vai sentar no trono de Davi, seu pai, no trono de Jacó. E Deus vai lhe dar um trono que nunca mais terá fim. Aqui não está o nome de... Ah, tá. E porás o nome de Jesus. Muito bem. Passou uma semana soltando nota que não acabava mais com esse negócio. O comitê dos telemarketing veio falar comigo. Tinha 75 funcionários. Uma cúpula veio, olha, muito bonito esse negócio que você escreveu, mas é politicamente incorreto. Tem um monte de gente que fica telefonando para nós, mas que raio que é isso? Que cara que vai sentar em que trono? Quem que é esse cara aí que Jesus, trono eterno? Não dá para entender, quem é o Jacó? E aí, me fizeram tirar o texto. E aí, eu fui lá, depois de muito ralhar com todo mundo, tá bom, né? Não, tá emperrando tudo, então tá. Então eu botei de volta lá. Feliz Natal e próspero Ano Novo a todos os nécios e ímpios deste mundo. Botei lá. Aí, sabe aquele primeiro amor que você prega para cachorro? Eu estava assim, não é possível. Aí eu falei, olha, se alguém escamar, você transfere a ligação para mim. E vira e mexe um cliente. Mas que raio que é nécio? O que é isso aí, nécio? Falei, nécio, irmão querido, nécio é assim. Quando a sabedoria vê um nécio, ela atravessa a rua e passa longe dele. Quer que eu desenhe? Nécio é uma besta quadrada, um burro. Oh, glória. E aí a gente ganhou um monte de gente para Cristo por causa disso. Porque eu ia explicar para eles todo esse processo aqui de Jesus, que é da Virgem, e é filho de Deus, e o trono, e ele está voltando, e etc. Preguei um monte, logo no primeiro ano de conversão. Aleluia! Digo isso tudo para vocês porque esse é o texto em que Jesus encarna, né? E ele será grande, Filho do Altíssimo. Deus vai pô-lo no trono de Davi, seu pai. Por que Deus fala que ele é filho? Jesus é filho dele, de Deus. E depois ele em seguida diz, e ele vai pô-lo no trono de Davi, seu pai. Porque além de ser filho de Deus, ele é filho de Davi e filho de Abraão. Nós vamos ver a genealogia de Jesus. Então, quando se fala o seu pai, pode ser o pai direto, ou pai do pai, ou pai do pai do pai. Jesus estava nos lombos de Abraão, nos lombos de Davi e de toda a geração dos filhos até chegar em Jesus. Então ele é filho de Davi e é filho de Abraão. Nós vamos ler o texto. Mas aqui está essa situação dele encarnar. Vamos lá em Lucas 3, vira uma página aí para frente. Lucas 3, de 23 a 38. Essa aqui é a genealogia de Jesus. Lucas 3, 23 a 38. Diz lá. Ora, Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos. E José também, viu? Tinha cerca de 30 anos. Quando se apresenta diante do rei. Sendo como se cuidava, filho de José, olha aí começou, presta atenção, filho de José, vírgula, e o José é filho de Eli, vírgula, e o Eli filho de Melque, Melque de Janai, Janai de José, José de Matatias, Matatias de Amós, Amós de Naum, Naum de Esli, Esli de Nagai, Nagai de Maate,
Maate de Matatias, Matatias de Semei, Semei de Joseque. Olha para mim, tudo isso aqui é homem, viu? Tá? Joseque de Jodá, Jodá de Joanã, Joanã de Reza, Reza de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel, Salatiel de Neri, Neri de Melque, Melque de Ade, Ade de Cozão, Cozão de Elmodã, Elmodã de Er de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jorim, Jorim de Matate, Matate de Levi, Levi de Simeão, Simeão de Judá, Judá de José, José de Jonã, Jonã de Eliaquim, Eliaquim de Meleá, Meleá de Mená, Mená de Matatá, Matatá de Natã, Natã de Davi, Davi de Jessé, Jessé de Obed, Obed de Boaz, Boaz de Salá, Salá de Nazon, Nazon de Aminadab, Aminadab de Admim, Admim de Arne, Arne de Esrom, Esrom de Farés, Farés de Judá, Judá de Jacó, Jacó de Isaque, Isaque de Abraão, Abraão de Tará, Tará de Naor, Naor de Seruque, Seruque de Ragaú, Ragaú de Faleque, Faleque de Eber, Eber de Salá, Salá de Cainã, Cainã de Arfaxade, Arfaxade de Sem, Sem de Noé, Noé de Lameque, Lameque de Matusalém, Matusalém de Enoque, Enoque de Jared, Jared de Maleleel, Maleleel de Cainã, Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão e Adão de Deus. Se alguém vier aqui em cima e recitar isso do jeito que eu fiz, eu te dou metade do que eu tenho. Não é muito, mas vocês não conseguem. Não é simples como ler um gibi. É muito palavrão. Cada coisa intrincada. Mas vemos então que na descendência inteira de Jesus constam Davi, Abraão e Adão. Aleluia! Estão comigo? Não é como se fosse, é como é. Adão, vem tudo de Adão. Adão é o pai de todos. Amém? E quem é o pai de Adão? Deus. Boa. Sua genealogia liga Jesus a Abraão e a Davi. Mateus 1:1. Mateus 1:1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Estão comigo? Então, Jesus é filho de Davi e filho de Abraão. Amém? Muito importante os dois. Os mais importantes aqui, porque nós vamos estudar a respeito de Jesus, o que representa ser tratado como um filho de Davi. E também filho de Abraão, herdeiro das promessas todas de Deus para Abraão. Aqui tem outra vez uma genealogia enorme, agora é por parte de Maria. Tá? Lá era por parte de José, aqui é por parte de Maria. Ok? E por falar em Maria, Jesus nasceu de Maria. Não foi Maria quem deu o filho, como nós vimos, certo? Não foi Maria, foi Deus quem deu Jesus. Amém? Então vamos abrir um parêntese aqui para falar alguns erros e equívocos a respeito dessa encarnação de Jesus e dos dogmas e das invenções dos homens a respeito disso. Então eu trouxe aqui para vocês que eu mandei hoje, vamos falar um pouquinho sobre isso. Dogmas e tradições. Diz assim, primeiro,
Em 394 depois de Cristo foi que se inventou a missa. Até o ano 394 não existia missa. Alguém já foi na missa? Não é? Então, acho que todo mundo já foi na missa. E fazia uns negócios estranhos, né? As coisas esquisitas pra caramba. Então, isso tudo foi incorporado, inventado, idealizado no coco do homem. Não veio de Deus, não está na palavra de Deus. Então, missa diária, 394 depois de Cristo. Doutrina do purgatório veio com o Papa Gregório no ano 593. Tudo é da nossa era, depois de Cristo. Doutrina do purgatório, por quê? Porque eles começaram a falar de pecados capitais, pecados graves, pecadinho e pecadão. Que para Deus não existe, não tem isso aqui na palavra de Deus. Mas pecadinho não podia ser tratado que nem pecadão. E na verdade não vai, viu? Percebemos níveis de fogo e enxofre diferentes no inferno. Alô? Tem aquele fogo mesmo, né? Quando o cara vai para o inferno americano, não falta fogo, e o cara que te joga no fogo trabalha todo dia. Você vai para o inferno brasileiro, tem dia que faltou carvão, o cara não veio trabalhar, não te joga no fogo. Depende do inferno para onde você vai, tem níveis diferentes. Estou brincando, mas é sério. E então incluíram aí a doutrina do purgatório, que é para o cara sai daqui uns pecadinhos meio que ele precisa pagar, então ele vai para um lugar pagar os pecados para depois poder ser expurgado dos pecados que sobraram e entrar no reino. A maior besteira do mundo. Não existe isso. Se inventaram em 593. Orações para a Virgem Maria e Rainha do Céu, né? Ave Maria, cheia de graça. Na verdade, o Magnificat de Maria, que está aqui na Bíblia, né? Ave, bem-aventurada, tal, isso está aqui na palavra. Mas morreu a Maria, amém? Morreu. A palavra declara que é abominação você falar com mortos. Viu? É abominação ao Senhor você falar com mortos. Então não tem nada que falar com a Maria. Então orar para a Virgem Maria, a Rainha do Céu, inventaram no ano 600. Até lá não se fazia isso. Beijar o pé do Papa começa em 709 depois de Cristo. Poder temporal do Papa declarado é em 750. Poder temporal do Papa, o Papa manda, ele não pede, ele manda. E ele não erra. Nós vamos ver. Adoração de imagens, relíquias e cruzes começa em 788 depois de Cristo. Adoração de imagens, carregar nas costas, pôr um cafezinho para ela em cima da geladeira. Isso começa. Adoração de imagens, relíquias e cruzes começa só em 788. Água benta abençoada por um padre só inventaram em 850 depois de Cristo. Até lá não tinha água benta. Reverência a São José, esse aí é o pai, é o marido de Maria, né, o padrasto de Jesus. Só no ano 890. Canonização de santos mortos começa a prática em 995. O que é canonização? Você vai identificar na vida de um santo que ele, o santo, fez um milagre. Ele fez? Fez nada. Senão eu já devia ter sido canonizado há muito tempo. E muitos aqui que oram e Deus faz o milagre. É Jesus quem faz milagre. Nós não temos nenhum poder para isso.
nem ninguém. Então, não precisa canonizar santo. Santo é santo, ou ele não é santo. Por que fizeram isso então? Esse negócio de separar uns dos outros, esse daqui é santo pra caramba, vamos canonizar ele. Esse aqui é declarado santo oficial. Por quê? Porque a palavra declara que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então a igreja pegou isso e falou, a gente que manda. Então esse cara aqui é santo, pagou uma grana para ser santo. Você é santo, pronto. Nós ligamos aqui, está ligado no céu. Você é santo e acabou. E começa a bagunçar, a vender, a fazer o que não é para fazer. Por que o cara é santo? Porque ele vive em santidade, separação. É um homem que serve a Deus, que é rico em boas obras, que não se apega às coisas do mundo, não se deixa levar, nem seduzir, etc. Vocês sabem o que é ser santo. E aqui eles declaram então que alguém é canonizado como santo depois de morto por conta de testemunhos do que ele fez em vida. Só coisa errada. Início da Quaresma e da Sexta-feira Santa foi em 998. Você acredita que os católicos acham que Jesus morreu na sexta-feira? Mas não tem como Jesus morrer na sexta-feira. Jesus só pode ter morrido na quarta-feira. Porque ele ficou quinta, sexta e sábado, de dia e de noite, nos 3 dias e 3 noites, no fundo lá do lugar de tormento, no Hades, né? Traduzido inferno, é o Hades, pagando o preço no meu lugar e no teu lugar. Depois de 3 dias e 3 noites, ele ressuscitou. Isso dá domingo de manhã. Pronto. Não precisa ser muito matemático para você conseguir fazer essa conta. Não tem como morrer na sexta-feira. De jeito nenhum. Mas era antes do Shabat, eles estavam dizendo. Então os católicos se confundiram. Só que aquele ano era um ano especial, que tinha o Shabat do Shabat. Existe isso. Quando tem uma confluência lá de datas que, num determinado ano, na Páscoa, tem 2 Shabats. É um Shabat do Shabat. Então, o Shabat que começa na sexta, era precedido de um Shabat extratemporal lá, que acontecia a cada tantos anos, que começava na quinta. E ele morreu na véspera do Shabat, na quarta. Não na sexta. Não tem como você morrer na sexta-feira, ficar 3 dias e 3 noites no Hades e voltar no domingo de manhã. Não tem. Amém? Não é simples? Então, o início da Quaresma e da Sexta-feira Santa foi inventado em 998 depois de Cristo. A missa é declarada como sacrifício real de Cristo em 1050. Celibato dos sacerdotes e das freiras em 1079. A palavra declara que é contra quem proíbe o casamento. E aqui a gente vê que eles estabeleceram o celibato. O que acontece quando você proíbe o cardeal de ter a sua própria esposa? O que acontece? Ele pega as criancinhas. A palavra declara ainda que se você não for administrador, um bom administrador da sua própria casa, você não pode ser administrador da casa de Deus. E se o cara não tem casa, não deixam ele casar, não tem filho, se ele não é um bom administrador da sua própria casa, não pode ser administrador da casa de Deus. Agora o Papa está estudando lá de deixar alguns padres casarem. Alguns. Onde em determinados lugares lá a coisa não fere. O que é que fere? O que fere, gente, é que no começo, se você tiver uma congregação que o Papa te colocou e você casa e tem filhos, a herança daquilo que você produz vai para os teus filhos. Eles vão
reclamar a herança. E o Vaticano não estava a fim de dividir a herança dele com ninguém. Então eles não deixavam o padre casar, para não ter herdeiro. Eu te sustento, você é padre, quando você morrer, morreu, acabou, põe outro padre no teu lugar. Não tem herança para ninguém. Por isso foi estabelecido o celibato. Não deixam os padres casar. E aí a palavra declara assim, você vai casar? Ô glória, casamento é bala. Teu corpo não é mais teu, mas do teu cônjuge. O corpo do cônjuge não é mais dele, mas é teu. 1 Coríntios 7. E você não pode se negar ao teu cônjuge. E o teu cônjuge não pode se negar a você. A não ser por mútuo consentimento para vos separardes em jejum e oração e logo tornar a se juntar. Por causa da incontinência. Porque Deus colocou dentro de nós algo que não dá para se conter. Você quer transar. Por que ele fez isso? Porque senão a terra estava vazia. Ninguém transava. Então não é só em nós. É todo bicho que tem por aí. É para pegar mesmo. Foi Deus que inventou isso. A mulher, né, a esposa e o marido. Você entra numa de, vai casar, mas não gosto essa parte não é legal, não gosto disso, não sou do ramo. Não dá, né? Pelo amor de Deus. Celibato dos sacerdotes e freiras. Não, está proibido de casar. Não vamos dividir herança com vocês. O rosário foi introduzido por Pedro o Ermitão, em 1090. Terço. Tá? Depois que eu me converti, gente, uma semana depois um cara me deu um terço novinho, lindo, que ele comprou, pagou uma fortuna em Jerusalém, que era de caroço de azeitona do Monte das Oliveiras. Me deu o terço. Todo lé-plé-plé. Foi para o bueiro. Então, o rosário foi introduzido por Pedro o Ermitão, que deve ter sido um líder da igreja, que era monge, ficava sozinho, só no ano 1090. Início da venda de indulgências. Isso é o pior terror que existe. Indulgência é assim. Você aprontou, né? Matou tua mulher, matou o marido. Então você vai lá falar, você confessa e você compra o teu perdão. Indulgência é um perdão vendido. Os nobres antigos queriam assegurar que os seus filhos fossem para o céu. Então, quando nascia um menino, em vez de esperar que ele tivesse razão e ele, por si, usando seu livre-arbítrio e sua maturidade, recebesse a Jesus e o sacrifício de Cristo e o aclamasse como seu Senhor e seu Deus e fosse salvo, eles queriam fazer isso num bebê. Quero que o meu filho seja salvo. Então eles começaram a vender indulgência, que é, ok, você me dá uma bela oferta para a igreja, a gente assina aqui, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu, está salvo o teu filho, está aqui o diploma. Batiza ele, batiza o nenê, que é ilícito. O que torna o batismo lícito, é lícito se creres de todo o coração. Você pode ser batizado, é lícito, se creres de todo o coração. Mas o menino não cria de nada, não sabia de nada. E aí, você crê em Jesus? Batiza ele. E aí, para contrapor essa situação, inventaram a crisma, ou confirmação. Crisma é confirmação. O que é isso? Como eu não sabia nada que eu estava fazendo, foi o meu pai que comprou esse batismo, agora eu vou confirmar, que agora eu tenho 18 anos, é aquilo mesmo. Então você é crismado. E biblicamente, como é que é?
Não existe nada disso, nem batismo de criancinha, nem crisma e confirmação. Você tem que primeiro crer. Isso é lícito se você crê, de todo o coração. Eu fui batizado com 28 anos. É lícito. Agora eu estou exatamente ali, ó. Estou mais crente do que incrédulo. Né? 28 de incrédulo e 30 de crente. 58. Mas até ali não dava para ser batizado. Na verdade, a minha mãe me levou para ser batizado na igreja Santo Antônio do Pari. E o padre perguntou para ela, qual é o nome do menino? E ela falou, Arles. E o padre falou, não. Que Arles? Isso é nome de pagão. Eu não batizo. Aí, desliga aí o negócio. Eu fui batizado de Arles Antônio. Pode ligar. Não consta no meu RG. Meu nome não é esse. Mas o padre não deixou. Nada contra, viu, São Antônio? Nada contra. Nada contra. Mas não era o meu nome. Oh, aleluia. Depois eu fui crismado. Com 18. E o meu pai não tinha sido crismado. E o meu pai foi meu batismo, padrinho de crisma, me levou a ser crismado. Mas um padrinho de crisma tem que ser crismado para ser padrinho de crisma. E ele não era. Então nós fizemos um acerto com o padre lá, uma operação casada, que o meu pai era meu padrinho de crisma, e aí inverti e eu era o padrinho de crisma dele, na mesma hora. Então fui crismado eu e meu pai. Ele era meu padrinho e eu crismado, aí vira, agora você é crismado e eu sou o padrinho. Foi assim que aconteceu. Com um pouco de jeitinho no Brasil, a gente faz qualquer coisa. Vai mudar isso aí, em nome de Jesus. Doutrina da transubstanciação foi adotada em 1215. Alguém sabe o que é isso? O pão vira a carne de Cristo de verdade e o sangue vira, o vinho vira o sangue de Cristo. Transubstanciação. Aquilo é transformado. Deu o maior problema porque muitas vezes o sacerdote deixava cair o vinho. Por vários motivos. Porque você vai dar a ceia para alguém, você tem que dar o pão e o vinho. Eu fui na festa dos tabernáculos em Israel, e lá no local da festa em Jerusalém, 3.000 pessoas, tinha uma irmãzinha da Assembleia de Deus, sentada do meu lado aqui, com o cabelo até o joelho. E aí, os caras serviram a ceia para todo mundo. E tinha duas opções. Ou você toma a ceia num copinho, descartável, igual todo paulista, amém? Ou você toma num vaso enorme, que tinha uns 2 litros, 3 litros, um baita de um copão gigante assim, de largo. Uns 3 litros de vinho, que era comunitário. Toma, passa para o outro, cara, plum, o outro, plum, o outro, plum. E vai todo mundo metendo beiço naquele trem. Aí, eu, paulista, né? Asséptico, amém? Peguei meu copinho. A mulher aqui do meu lado me dá o vaso. E ela pegou e fez assim, ó. Tomou 7 goles, era vinho. Lá se faz ser com vinho. Só nós aqui que estamos proibidos pelos alcoólatras anônimos de servir vinho. Mas o certo é vinho. E ela... Plop, 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 plop. E a Lilian aqui do meu lado. E a mulher aqui desse meu outro. Deu 5 minutos, a véia, pum. Caiu aqui, ó. Tof. Pagou $400 na festa e dormiu. Tuf. Apagou. Não era o sangue de Cristo aquilo. Era vinho. E tuf, apagou.
Ficou muito santa. Aquela dose de sangue de Jesus. Mas eles inventaram a doutrina da transubstanciação em 1215. E, gente, assim, é terrível o negócio, porque aquilo lá vira o sangue de Cristo. E é altamente sagrado. Não pode cair uma gotinha no chão. Vocês já perceberam um padre que pega aquele copo de ouro e seca ele com toda a energia da sua vida, com pano? Não pode cair uma gotinha daquilo no chão, porque aquilo é sagrado, é o sangue de Cristo. E nessa de servir ceia com pão e cálice para todo mundo, você pega uma veinha que... Pum! Caía no chão. E sabe o que aconteceu com aquilo que caiu no chão? Entrou um cachorro na igreja. Sabe por que ele entrou? Porque a porta estava aberta. E lambeu o negócio. Aí o que eles fizeram? Tira o vinho da comunhão. Só pão. Mas pão, pão mesmo, não é um negócio muito legal. Então vamos fazer uma moeda de pão. Pum. Confissão de pecados aos padres, 1215. Isso foi uma sacada da igreja da época, porque as mulheres ficavam tudo na mão do padre ali, ó, e os homens na outra, com as tretas que eles confessavam. E, gente, vocês não têm ideia, eu li lá os dogmas da Igreja Católica, o que é instruído para o padre fazer é terrível. É terrível. A palavra de Deus declara: confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes sarados. Né? Não é para o cara te mandar rezar ou ajoelhar no milho. É para você ser curado, uns aos outros. Porque quando você confessa aquilo que você fez para alguém, você tira um trem das costas, você fica curado. Mas quem tem que ouvir a tua confissão é Deus. Você confessa o teu pecado a Deus, e Deus te perdoa. Fecha a porta, fala com Ele no secreto. Deus te perdoa. Não tem padre que te perdoe, ou deixe de perdoar. Mas o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e o que desligardes na terra terá sido desligado no céu, e vamos inventar o que a gente quiser. Então eles inventaram esse monte de tradições, coisas terríveis, e agora vocês vão ter que confessar o pecado no ouvido de alguém, porque se a gente te perdoar, está perdoado. Se não perdoar, não está perdoado. Aquele a quem retiverdes será retido. Perdoou, está perdoado. Reteve, está retido. Então os padres começaram a ouvir confissões. Interpretação da Bíblia foi proibida na Itália. A partir de 1229 você não podia ler a Bíblia. A Bíblia era em latim. E não era para interpretar, porque leigo não sabe interpretar a Bíblia, então não pode nem ler. Escapulário, declarado proteção contra perigos. O que é o escapulário? Vocês estão a par, né? É um trequinho quadrado que tem um... Né? Usava o escapulário de pé de coelho aqui, ó. Proteção contra os perigos. 1289, da frente e atrás, Senhor da glória. Declarados os 7 sacramentos, não existia 7 sacramentos, mas agora existem 7 sacramentos, que é batismo, comunhão, casamento, crisma, tudo isso. Começou de 1439 para cá. Superstições da Ave Maria, Papa Sextus V, de 1508 para cá. Vocês vão entender, é que Maria não era só um ser humano normal, ela era rainha do céu e ela podia muito, vocês vão ver aqui. Então as superstições sobre Maria, que é o que ela era capaz e o que ela não era capaz, começa aqui. Mas aí vem, tradição estabelecida, eu já completo. Tradição estabelecida como autoridade infalível. O que é isso? É que a Bíblia declara uma coisa.
desde que se começou a ler a Bíblia, lá no primeiro século até hoje, eles inventaram um monte de tradições, como isso aqui, como um monte de outras coisas. Foram inventando, e a tradição é autoridade infalível, ou seja, o costume, a tradição que você recebe do teu pai, não tem erro nela, ela é tão infalível quanto a palavra de Deus. Por quê? Porque está há séculos e séculos todo mundo fazendo desse jeito. Então esse jeito é o certo, não tem erro, é infalível. Então isso foi estabelecido como tradição é infalível, e não só a Bíblia é infalível, mas a tradição oral, transferida de pai para filho, de gerações, é infalível também, 1545 em diante. Livros apócrifos foram somados à Bíblia de 1546 em diante. Nossa Bíblia aqui não tem livros apócrifos. Livros apócrifos são livros que foram escritos depois. Não estão inseridos no cânon que se fechou lá no primeiro século da igreja. Aí vem Macabeus e Tobias, Judite, Eclesiástico e um tanto de livros a mais que consta da Bíblia católica que eles chamam chamados livros apócrifos, quer dizer, que foram escritos depois. Num tempo em que já se tinha entendido que o Espírito Santo tinha parado de mandar escrever, escreve. Ele tinha parado. E então, esses que vieram depois não deveriam ter autorização para compor o cânon sagrado, mas entraram. Concepção imaculada da Virgem. Então, aí começa a tal das superstições, vai desembocar nisto. Primeiro, se a Maria deu à luz a um ente santo, Jesus, é porque ela era santa também. Então ela foi concebida sem pecado. Mentira. Maria declara Jesus como seu Salvador. Mas a tradição estabelece então que para ela ser mãe de Jesus, ela também tinha que ter sido concebida sem pecado. Agora o pai e a mãe de Maria não foram avisados disso, né? Então de 1854 para cá se acredita na concepção imaculada de Maria. Mentira. 1870 para cá, infalibilidade dos papas. Quer dizer, o cara, ele foi designado como papa, o que ele disser, ele não erra. Ele não erra. Maria é declarada mãe de Deus, 1931. Acho que já tem alguns aqui nascidos aí, 1931, quase, estava para nascer. Nessa época, Maria é declarada a mãe de Deus. Isso é o pior de tudo. Porque Jesus entrou pela porta do aprisco. Teve que nascer do ventre de Maria, uma virgem que tinha, além de virgem, a qualidade da descendência de Davi. Ela é escolhida. É um vaso que está certinho com toda a profecia a respeito de Jesus. Mas ela é a mãe de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Cristo. Ele é Jesus, o homem, e Ele é o Cristo, o Filho de Deus, o ungido, o Messias. Ele é os dois. Ele é Jesus, tomou esse nome quando nasceu, e Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que sempre existiu. O Verbo que estava com Deus e era Deus. Ela é mãe de Jesus. Ela é declarada mãe de Deus. Mas Maria nasceu, amém? Deus não. Ela não pode ser a mãe de Deus. Esse é o pior crime que tem. Chamar Maria de mãe de Deus. Porque Deus é eterno. Maria não estava lá para dar a luz a Deus. Imagina se alguém dá a luz a Deus. Que história é essa?
E aí, para acabar de completar as superstições de Maria, em 1954, assume-se que Maria subiu ao céu também, que nem Jesus. Ela não foi enterrada. Ninguém achou a Maria. Em vez de enterrada, ela foi assunta aos céus. A assunção de Maria subiu. A Bíblia fala disso a respeito de Elias e de Enoque, que foram arrebatados, já não eram mais, e Deus os tomou. Maria morreu. Noé morreu. Elias e Enoque. Vamos esperar o catedrático aqui, peraí. Como é que chama Moisés? Moisés morreu, varão. Morreu. Abre aí em Josué 1. Abre aí, Josué 1:1. Lê aí. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Deus começa falando assim: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Lê lá. Aleluia. Então, no ano de 1954, eu tinha menos 6 anos, nasci em 60, 54. Então, no ano que o Zé Carlos nasceu, começava a se acreditar que Maria subiu ao céu e não que ela morreu e foi enterrada. Isso foi agora. Foi agora. Ufa. Eu falei Elias e Enoque. Deus dá uma aprovação para a gente. Né, Davi? Aleluia. Vamos fazer um break aqui para a gente tomar cafezinho. Vamos lá. Daqui a pouco eu volto para um arremate. E está todo mundo cansado. Bom, lendo aqui a apostila, eu já falei tudo isso, mas é a encarnação que possibilita a entrada de uma das pessoas da divindade na raça humana, para permanecer nela para sempre. Jesus tinha que entrar pela mesma porta pela qual todos os seres humanos entram neste planeta, nascer de uma mulher. Só assim sua humanidade seria genuína. A encarnação foi tão perfeita que até hoje é mais fácil duvidar de sua divindade do que de sua humanidade. O nascimento virginal fecha o quadro de maneira perfeita, pois como alguém que é Deus e homem poderia ter pai e mãe humanos? Ok? Então ele tem um pai, Deus, e uma mãe humana. Ele é Deus e ele também é homem. Se ele tivesse pai e mãe humanos, ele era humano, não era Deus. Entenderam? A encarnação resolveu todos os problemas, gerado pelo Espírito Santo e nascido de uma mulher da raça humana. Ao mesmo tempo, vimos que as Escrituras afirmam sua divindade. Jesus Cristo é a única figura teantrópica existente. Theos, Deus, trópico é relativo ao humano. Isto é, ele é homem perfeito e ele é Deus verdadeiro. Pessoa de Cristo encarnada, Cristo pré-encarnado, a segunda pessoa da Trinidade, possui todos os atributos da divindade, mas é distinta da primeira e da terceira. Ele é a segunda pessoa da Trinidade. Hebreus 13:8, vamos ler. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13:8 mostra que os atributos são uma possessão eterna de Cristo, que continua também na sua pessoa encarnada. Ou seja, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse eternamente, gente, inclui o antes de ontem.
Entendem? Ele fala ontem, hoje e eternamente. Você fica pensando, bom, é ontem, hoje e eternamente. Não, é ontem, hoje e eternamente. Né? Então, a divindade dele é possessão eterna. Continua também na sua pessoa encarnada. Mesmo antes de sua encarnação, Cristo tinha características e ministérios que o distinguiam de Deus, do Pai e do Espírito. No plano de Deus, ele foi designado como o Redentor que viria. As aparições do Filho antes de sua encarnação não incluíam nenhum atributo humano. As teofanias não acrescentavam humanidade em sua natureza. Ou seja, as aparições do Filho antes da sua encarnação, nós lemos isso, lembram? Nós falamos de que ele é o anjo do Senhor. É quando Deus aparece que tem uma teofania, na verdade é uma cristofania, é uma expressão de Deus que quem manifesta é o Filho, é Deus Filho, é Cristo. Então, uma aparição de Deus era uma manifestação, uma cristofania. Né? Não incluíam nenhum atributo humano. Quando está se falando de o anjo do Senhor fez tal e tal e tal e tal, ele era um anjo do Senhor, ele não tinha atributos humanos. As teofanias não acrescentavam humanidade na sua natureza. Então ele era Deus, simplesmente. Aí ele também se faz homem, como nós estudamos hoje, toda a sua humanidade, seu nascimento e todos os ao redor dele. A divindade de Cristo é encarnado. Unir uma pessoa infinita e eterna com uma finita e temporal, isto é, Deus com homem, é um problema para as nossas mentes limitadas. A Bíblia deixa claro que a encarnação da segunda pessoa da Trindade não diminui em nada a sua divindade, nem mesmo nas horas de humilhação e sofrimento. Negar a completa divindade de Jesus Cristo é negar a Bíblia. A palavra de Deus está repleta de provas dessa divindade. Vamos ver algumas passagens que afirmam que na próxima aula a gente continua. Amém? Amém. Vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor deixou a Tua palavra escrita para nós. E ela é verdade. E ela é imutável. E ela é a nossa regra de fé e prática. Tua palavra, inspirada, ditada pelos Teus anjos. Tua palavra é a nossa orientação. A luz que vem do Oriente. Que nós possamos ter a Tua palavra bem firmada em nós, sem dúvida. E que tudo que estudamos hoje possa ser fresco na mente dos Teus filhos, para eles defenderem a sua fé quando questionados. Nos ajuda, Senhor, a sermos bons entendedores das verdades eternas da Tua palavra, e nos ajuda a reter a revelação. Nos fala enquanto dormimos sobre tudo que hoje lemos aqui, e abençoa, Senhor, os Teus filhos e filhas para que eles sejam usados poderosamente no Senhor, para dar muito fruto, e o fruto deles permaneça, em nome de Jesus. Amém? Podemos ofertar ao Senhor, para a gente ir para casa? Aleluia.